Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao 34º episódio do Let's Data Podcast, onde nós trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. O meu nome é Bernardo Lago e aqui comigo hoje estão os nossos outros anfitriões, Felipe Schiavon. Fala aí, Felipe. Fala aí, Bernardo. Estamos muito animados aí com mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado aí que sabe muito sobre LLM, tem uma pegada também na área de negócio, faz uma boa integração aí entre a área de tecnologia e a área de negócio, e vai ser um episódio muito bom aí, muito instrutivo para quem estiver assistindo. Obrigado. Muito bem. E Leon Solon. Muito boa noite, Leon. Boa noite, pessoal. Hoje vai ter um convidado que eu estou um pouco preocupado que a gente vai ser processado pelo Data Hackers, porque a gente já é roxinho, né? A gente faz umas piadinhas que são mais sem graça que do Data Hackers. E a gente ainda rouba os convidados do Data Hackers ainda, né? Que a gente laçou o convidado aí numa live do Data Hackers, o cara é excelente. Acho que vai ser muito legal esse papo, a gente falar um pouquinho aí sobre LLMs, que dominou o mundo, né? Sei lá em que ano que você está vendo isso, ou ouvindo isso, mas com certeza o boom de LLMs foi uma explosão que revolucionou o mundo, né? Você que está aí na frente, só espero que não tenha, né, acabado com Terminator e tudo, mas acho que não. Acho que vai ser pro bem. Também acho que não, Leon. Bora, antes de apresentar o nosso convidado, a gente vai apresentar quem nós somos. E quem não sabe, nós temos esse podcast, onde nós realizamos episódios quinzenais, sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem escutar o podcast pelos principais players de podcast e também no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts ou outro programa de podcast, a gente pede que avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Isso ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar produzindo o nosso querido podcast. Lembrando que todas as referências comentadas aqui nesse episódio, como livros, pessoas, são disponibilizadas num post no nosso Medium. Quem estiver participando ao vivo pelo YouTube pode enviar perguntas para os nossos convidados pelo chat que nós tentaremos ler durante o episódio. Bom, e por falar em convidados, um convidado, vamos chamá-lo. Quem está com a gente hoje é o João Gabriel Lima. Muito obrigado por participar desse episódio com a gente. João Gabriel, muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal, por esse convite, por essa oportunidade de falar com a comunidade, conhecer a comunidade de vocês, Let's Data. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer e eu darei o meu melhor para contribuir o máximo aí com a galera que está assistindo a gente. Perfeito. Olha, o João Gabriel é natural de Belém do Pará, cidade querida, e fala com a gente diretamente de Florianópolis. Ele é Senior Software Engineer da empresa Integritas, que é especializada em outsourcing e hoje faz parte da fintech Catapult.com. Também é professor universitário, tem experiência como CTO e tem mestrado em inteligência artificial aplicada. Bom, João Gabriel, vou começar perguntando para você, como é que foi o seu caminho até se tornar um software engineer? Como é que você escolheu essa profissão e o que te levou a seguir essa carreira? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bernardo. Então, para contar a minha história, eu tenho que voltar um pouquinho lá no passado. Computação e engenharia não foi a minha primeira opção. Meu primeiro curso de graduação foi matemática, né? Eu era apaixonado por isso, achei que ia me tornar aqueles gênios que escrevem fórmulas nas vidraças e ganham o Nobel, mas não foi bem assim. E ao longo da trajetória, acho que eu passei uns 2 anos estudando ali o curso de matemática, também fiz veterinária. Eu entrei na faculdade muito novo, era 16 anos ali, então a gente não tem muita noção ainda de como que é a vida, o que a gente realmente quer. Eu acho que você sabe muito bem disso. E quem está assistindo a gente também deve ter passado por uma experiência semelhante. Até o momento que eu tive um entendimento daquilo que eu realmente queria, porque a computação ela esteve na minha vida desde muito cedo. Né? Meu pai, como técnico de informática, desde muito cedo me mostrou ali o universo dos computadores. Cheguei a entrar em contato com aquelas máquinas jurássicas de 386, 286, o início da família Pentium. Então, sempre tive muito próximo disso. Talvez por esse motivo é que eu não fui de primeira para essa área. Era algo tão natural que eu via no dia a dia. Então, eu despertei o interesse por outras coisas, principalmente pela área matemática, né, área analítica, o que eu queria. E a medicina veterinária foi por influência ali da família, da minha mãe principalmente, e acabei fazendo. Mas e aí, quando eu entrei na engenharia, isso é bem interessante, eu já tinha um background de programação, né? Já programava, estudava ali por conta própria, autodidata na área, talvez por, né, ter essa familiaridade desde muito cedo.
Então, logo no meu primeiro semestre, eu já entrei no laboratório de pesquisa e passei lá durante toda a minha graduação, né? Como na época trabalhar não era opcional, então eu também paralelizava o estudo, o laboratório e um trabalho formal. Foi muito difícil, mas no final das contas deu tudo certo. E o fato de ter essa experiência no mercado muito cedo e o fato de também ter essa oportunidade de atuar com pesquisa desde muito cedo abriu minha mente para muitas possibilidades, né? Então, eu questionei algumas coisas importantes desde muito cedo, né? O entendimento sobre de que forma a tecnologia está inserida no mercado, ou quais são as dores do mercado, ou até mesmo aqueles conflitos que são muito naturais, né, de quem está ali no dia a dia do mercado. Eu pude viver isso muito cedo, e isso me deu a visão e abriu muitas oportunidades. Então, logo em seguida, eu acabei adentrando direto no mestrado também, foi conduzido, né, por esse movimento de já estar trabalhando com pesquisa, trabalhando no laboratório. E eu sempre fui muito apaixonado por isso e também por eu ter uma referência na própria família. Meu irmão, ele também fez carreira acadêmica, ele é neurocientista e sempre me influenciou muito em relação à pesquisa acadêmica, né? Então, eu fui naquele movimento. E aí, também terminei o mestrado, entrei num doutorado, que até a gente comentou na outra live, o doutorado Maniçoba, levou um tempo. E aí veio o estalo sobre novas possibilidades, existia um mundo lá fora que eu não estava explorando, né? E foi aí que eu decidi ir para o mercado de vez, meter a minha cara naquilo que eu achava que iria trazer melhores resultados para o que eu queria para a minha vida, obviamente. E foi assim que eu comecei a minha jornada no mercado de tecnologia. Ó, muito legal, hein? Só que você vai ter que dizer como é que você caiu na área de dados também, né? Que eu sei que você é desenvolvedor e Sim, tudo, mas sim. você tem o mestrado aí em Machine Learning. Mas se você quiser emendar também com essa parte de dados, e depois você já pode responder uma pergunta. Tá todo mundo aqui na live querendo saber, e eu, inclusive, né, para poder saber como explicar para os nossos alunos, as nossas alunas, que é o conceito de Large Language Model, né? Porque o pessoal que não sabe, né, eu lacei o João Gabriel aí numa live lá do Data Hackers, que é muito boa, inclusive. Não vai abandonar aqui a gente agora, mas depois pode ver lá que a live foi muito legal aí com o Mestre Teoria, falando justamente sobre LangChain, sobre grandes linguagens de grandes modelos de linguagem, de ChatGPT, que foi um papo bem legal, e aí a gente queria ver se explorava isso aqui um pouquinho mais. Então, indo direto à pergunta, se você quiser fazer sua ponte de como é que você, né, acabou trabalhando com dados também, gostando dessa área, e já emenda dizendo o que são Large Language Models para quem não sabe absolutamente nada, né? Como diz um amigo meu, como eu explicaria para a minha avó, né? Excelente, muito bom. Então, coincidentemente, esse momento onde eu comecei a trabalhar no mestrado foi ali em 2015, né? Como vocês devem lembrar, em 2015 a gente teve um ano que foi um marco, foi um milestone na era de Big Data. Então, a gente teve um surgimento de várias tecnologias e uma necessidade latente no mercado de profissionais que soubessem trabalhar com aquilo, né? Como tudo na área tecnológica, quando dá aquele boom inicial, muita gente começa a se adaptar, começa a correr atrás e entender o que está acontecendo, e aí cria habilidades necessárias para conseguir trabalhar com aquilo e tocar a vida adiante. Então, essa foi a minha inserção. Já trabalhava com dados, mas sempre daquela forma bem acadêmica mesmo, né? Não com essa visão mais voltada de mercado. Mas em 2015, quando nós tivemos esse boom, eu me adaptei e comecei a explorar tecnologias, comecei a explorar bancos de dados, né, não relacionais na época, e metodologias, ferramentas de data engineering, e isso me chamou muita atenção, me atraiu. Mas, que é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente, eu sempre carreguei comigo muito essa ideia de trabalhar com software, né? Como engenheiro de software. Então, todas essas habilidades, eu sempre tentei trazer para a área de engenharia de software, para aquilo que eu estava fazendo no dia a dia, né? Então, isso, para mim, foi muito valioso, Leon, porque nas oportunidades que eu tive de trabalhar,
eu pude agregar mais um conhecimento que não é tão, né, você não encontra tão facilmente no mercado, né? Geralmente as pessoas são mais focadas, isso é uma coisa muito boa, inclusive, quanto mais especializado você é, você tende a ser melhor naquela área. Mas naquele momento eu pude abraçar algumas oportunidades porque eu me capacitei para aquilo, né? Então foi aquele conhecido encontro, né, entre a preparação e a oportunidade. E foi assim que eu comecei a atuar na área de dados também, né? E aí, seguindo para a sua próxima pergunta, que sobre LLM, né, tentar explicar para o pessoal que está aqui assistindo, acho que todos aqui que estão assistindo já tiveram a experiência de usá-la, o ChatGPT. Propósito, mais uma vez eu faço o convite, depois dessa live aqui, depois dessa conversa, você pode dar um pulinho lá no canal Data Hacks e dar uma assistida na nossa live. Bem, a gente tem esse conceito, né, que ele abrange tecnologias voltadas para linguagem, processamento de linguagem natural, que é a habilidade do computador de se comunicar com o usuário final, vamos colocar dessa forma, de forma mais prática, usando a linguagem natural, né? A forma como a gente se comunica entre nós, mas agora fazer com que a máquina tenha a capacidade também de gerar esse resultado de uma forma que a gente consiga compreender, né? com a nossa linguagem. E desde 2017, a gente vem vivendo uma grande mudança nesse mercado. Foi quando a gente teve a inserção, né, de uma arquitetura que ela veio trazer contribuições que resolveram problemas existentes até então. Problemas de treinamento, problemas de transferência de conhecimento, né, knowledge transfer, problemas de você conseguir readaptar um modelo que já tinha sido treinado para um novo cenário, para um novo contexto. Então, eram limitações técnicas que existiam até então. E aí nós tivemos a apresentação de uma nova arquitetura de Transformers, que trouxe diversas contribuições de modo a tornar o processo de treinamento menos custoso, possível de ser paralelizado, o que foi um grande avanço, inclusive para o que a gente está vendo hoje no mercado, como o ChatGPT, a possibilidade de a gente pode paralelizar esse processamento em várias unidades de processamento, em vários clusters. E também um grande fator que é um dos mais importantes é a inserção de mecanismos que fazem com que o modelo consiga compreender aquilo que tem de mais importante dentro de uma sentença, que é o modelo da atenção. O que você tem de mais importante numa conversa entre nós aqui, por exemplo, o seu entendimento, a sua cognição, a sua capacidade de compreender o que eu estou dizendo, vai te mostrar caminho. Você pode não pegar 100% do que eu estou falando, mas os pontos principais você tem uma noção, você consegue absorver. Bem, essa arquitetura, ela trouxe a capacidade também para que a máquina, né, que o modelo ele conseguisse destacar, né, conseguisse dar um score, uma pontuação para aquilo que é de mais relevante numa sentença. E aí você pega e muda o game com isso. Agora a gente tem uma capacidade de, a partir de um texto, de um input, a máquina, o modelo, conseguir entender o que tem de mais importante, correlacionar isso e saber como gerar um output, né? Claro que dentro desse contexto nós temos várias outras abordagens, né? Inclusive a gente pode até falar hoje ainda de modelos generativos que não servem só para texto, servem para imagem, áudio, qualquer tipo de dado que você possa ensinar a máquina a reproduzir, um modelo generativo pode ser aplicado, né? E isso, o casamento de todas essas coisas veio a nos levar ao momento que nós estamos hoje, que é um momento muito especial, realmente é um marco da nossa história. Se você está vendo isso daqui no futuro, como o Leon disse, também acredito que as máquinas não nos dominaram, né? Muito pelo contrário, né? Você é um ser humano muito melhor porque você está usando a IA ao seu favor. Poxa, muito massa, João Gabriel. Acho que você explicou bem
didaticamente aí, realmente, como é que, o que é um LLM, como é que foi criado, até trazer esse histórico é interessante para contextualizar, né? E entrando um pouquinho mais aí, dentro dos modelos de linguagem, como o ChatGPT, você poderia dizer para a gente, também de forma assim, de uma visão geral, como é que eles são treinados, né? Acho que de uma forma assim, as pessoas sabem que são treinados com grandes quantidades de dados, imensas, mas esse processo de treinamento, você consegue trazer para a gente um pouco mais de informação para quem não sabe como é que isso acontece na prática, como é que funciona? É um processo que não é trivial, realmente é bem complexo, né? A gente tem hoje algumas possibilidades muito mais acessíveis de você, por exemplo, ajustar um modelo para o seu contexto, que inclusive é o que a gente mais tem visto no dia a dia no mercado. É interessante a gente dividir esse contexto em partes, né? Existe o contexto onde você pega um modelo já treinado. E o que é um modelo treinado? Né? Um modelo que aprendeu como gerar respostas, colocar de uma forma bem didática. Né? Ele não é vazio. Então, ele já aprendeu a como gerar respostas. Porém, essas respostas elas não estão adequadas a cenários específicos, a cenários que não fizeram parte do seu treinamento inicial, né? Que é o que a gente chama de fine tuning, que é você dar um ajuste, você alimenta o teu modelo que já aprendeu a gerar respostas com um novo contexto que não fez parte necessariamente do seu treinamento inicial, né? Por que eu acho que eu digo que é interessante a gente dividir? Porque quando a gente divide, a gente acaba direcionando as aplicações, né? Então, tem gente, por exemplo, que trabalha só em cima do ajuste desses modelos, né? Você que está ouvindo a gente nesse momento, você não precisa, se você for um data science, se você for um engenheiro de software, não necessariamente para trabalhar na área, você precisa dominar tudo, você precisa ter um conhecimento vasto de todos os processos. Se puder, vai ser super maravilhoso para você como profissional. Mas existem contextos onde você pode estar inserido. Então, falando do primeiro contexto, é quando você já tem um modelo treinado e precisa só ajustá-lo para o seu objetivo, né, para o seu contexto exclusivo. Tem um passo anterior, que é quando você tem um modelo vazio, você tem uma arquitetura, né, e você precisa treiná-la desde o fundamento, ou seja, ela está vazia, ela não tem condições de te gerar respostas ótimas. Ela vai gerar uma resposta, mas ela não é ótima, precisa de ajustes, né? Lembrando que todo esse contexto que a gente está falando aqui, a gente está falando de deep learning, né? Redes neurais com muitas camadas e muitos neurônios e uma complexidade muito grande, né? E esse é um trabalho um pouco mais especializado, um trabalho diferente. Por quê? Porque agora você tem que compreender mais a fundo de como todo o processo funciona, né? Inclusive, eu assistindo outros episódios do Let's Data, que eu logo no primeiro já gostei, quis assistir vários, até falei para o pessoal antes, muitas pessoas já passaram por aqui explicando, né, a ideia do Deep Learning, de redes neurais. Eu tenho uma forma de explicar que eu usava com os meus alunos e eu vou usar aqui para vocês, espero que funcione aqui também, tá? Aí é um outro canal, né? A gente não está se vendo pessoalmente, mas eu vou tentar fazer essa explicação para ficar mais fácil do que eu vou dizer. Então, essa aqui é uma folha de papel, certo? É uma folha de papel em branco. E nessa folha de papel, eu não tenho nada, ela está em branco, tá? Eu vou fazer o seguinte, para quem está escutando a gente compreender, eu vou fazer uma bolinha preta no canto superior esquerdo e no canto inferior direito, tá? Então, eu estou fazendo essas bolinhas aqui, e isso aqui é o resultado, tá? Bem, imagina que isso daqui é um modelo. Eu preciso treinar esse modelo a conseguir entender que essas duas bolinhas,
elas fazem parte de um padrão, né? E para fazer isso, eu tenho que agrupá-las, eu tenho que aproximá-las, eu tenho que encontrar uma forma de aproximar essas bolinhas. Para aproximá-las, eu vou fazer isso aqui. Eu vou distorcer, eu vou dobrar o papel e eu vou ter esse resultado. Então, eu aproximei. Para aproximar, eu tive que distorcer o papel. Bem, na prática, quando a gente fala de redes neurais, é isso que acontece. Cada neurônio na sua rede, ele representa uma expressão matemática. E o que essa expressão matemática faz? Ela distorce o plano para aproximar padrões. Para encontrar uma forma de representar, se isso daqui fosse um treinamento, eu treinei de modo a aproximar esses dois pontos e fazer com que ele aprendesse a encontrar esse padrão. Então, eu tenho um plano, 2 pontos que foram aproximados. Para aproximá-los, eu fiz uma distorção. Exatamente isso que um neurônio faz. E quando você tem uma deep learning, muitos neurônios, o que você está fazendo em cada processamento daquele é múltiplas distorções, de modo a conseguir adaptar o seu input para o seu output desejado. E com isso, fazer o que a gente chama de aprendizado. Você distorceu o plano de modo que você aprendeu um padrão onde você consegue aproximar essas duas pontas, essas duas bolinhas, né? Quando a gente fala de... Essa é uma forma bem simples de explicar, mas, no final das contas, as operações matemáticas que você tem dentro de um modelo desse são feitas para isso, para que você consiga adaptar, né? Consiga adaptar aquelas expressões de modo que elas consigam absorver um padrão de entrada, um padrão de saída e aprender, né? Conseguir descrever matematicamente a forma como você encontra essa saída a partir de uma entrada, né? Esse é um outro nível de profundidade, obviamente, que muitos de vocês podem ter interesse em executar. E tem um terceiro ponto, né, que ainda vai mais a fundo do que isso, que é o que a gente chama de foundation, que é quando você trabalha em cima da arquitetura, quando você propõe novas arquiteturas, né? Quando eu falei inicialmente dos transformers, isso está na base, quer dizer, você está sugerindo novas operações para propor uma nova arquitetura para que aquele modelo seja capaz de conseguir encontrar esses padrões. Dividindo dessas 3 partes, vocês podem, né, vocês que estão nos assistindo, podem escolher onde vocês pretendem, onde vocês querem atuar. Vocês podem trabalhar na borda, transformando e adaptando modelos. Vocês podem trabalhar no meio, que seria em treinar esses modelos, e aí você tem que ter realmente um bom background de dados, afinal, os dados são o que alimentam os modelos. Ou você pode trabalhar mais abaixo nível, que é quando você trabalha na estrutura matemática, as transformações matemáticas que vão fazer com que aquela arquitetura seja capaz de gerar outputs válidos, né, e eficientes de acordo com seus inputs. Eu acho que... Então, Gabriel, essa explicação foi incrível. A gente está aqui nos bastidores falando assim, perfeito, não tem mais o que fazer. Então, sugestão aqui, para quem está só ouvindo o episódio, tiver a oportunidade de ir até o YouTube no nosso canal e ver fisicamente, é uma coisa bem simples que o João Gabriel está mostrando aqui, uma folha de papel dobrada, mas que vai ajudar a visualizar. Eu acho que o grande desafio de modelos de Deep Learning é você fazer com que as pessoas visualizem, porque você vai prever o preço de uma casa, é uma coisa, é um preço de uma casa, mas agora você vai visualizar uma fórmula matemática complexa para poder explicar o que é uma linguagem para uma máquina, aí já é um passo a seguir. Então, foi uma explicação muito bacana, e eu queria aproveitar o gancho da sua explicação e também tentar fazer uma pergunta aqui como um leigo. Os modelos são criados por pessoas, e eles precisam ser validados por pessoas, porque vão ser usados por pessoas. E teve até uma polêmica, porque a OpenAI contratou uma empresa que fez um monte de besteira e acabou baixando um pouco a bola da empresa, da OpenAI, porque não estavam fazendo coisa certa, estavam contratando, subcontratando e não estavam pagando direito, e são coisas questionáveis. Mas eu quero saber, assim, onde é que entra o humano depois, nas etapas do processo, não propriamente na criação do modelo, mas também na validação ou na
na melhora do modelo e na validação que eu chamo, como um leigo, chamo na validação de você dizer, ok, essa resposta faz sentido. Como é que é a interação humana com o modelo de linguagem? É uma pergunta muito boa e também bem ampla, porque a gente tem várias formas de validar um modelo, né? Mas eu vou tentar focar no caso do ChatGPT, da OpenAI, que eu acho que é o que está mais em voga no momento. Então, existiu essa polêmica, sim, e isso é porque a gente tem uma etapa bem interessante, que é uma aprendizagem por reforço, né? Que é feita em uma segunda etapa, onde uma amostra desse treinamento ela vai para a mão de pessoas que vão analisar aquele output. Não só isso, né? Todos os dados que você está colocando no ChatGPT são usados para validação. Quando você pede para ele, por exemplo, reescrever, né, regerar uma resposta, você é perguntado: o que você achou dessa resposta? É boa, é ruim, é a mesma? Né? Então, isso também é um processo utilizado ali para essa aprendizagem por reforço. Então, durante o treinamento, falando especificamente do ChatGPT, a gente tem essa etapa onde é feita uma amostragem, não são todos os dados, né, tudo que vai passar pela mão de pessoas, mas uma boa amostragem vai passar por uma análise humana e aquilo vai gerar uma pontuação, né? E aquela pontuação ela vai ser refletida em cima dos exemplos que não passaram por essa validação humana, né? Então, dessa amostra que foi validada, foi avaliada, ela vai também gerar pontuações para dados que não passaram por esse processo de validação, mas se encontram ali no mesmo contexto, né? Existe um contexto similar. Então, imaginem que duas saídas ali são muito semelhantes, uma passou por uma avaliação humana e a outra, por consequência, também sofreu uma avaliação indireta a partir dessa avaliação humana inicial. Acho que isso é uma forma bem didática de colocar esse processo. Obviamente é muito mais complexo que isso, envolve várias etapas de validação, mas as polêmicas que surgiram foi por conta disso. A gente está falando de um modelo que é o estado da arte. A gente está falando de estado da arte agora, né? E também gera polêmica porque é uma empresa bilionária. Então, a gente tem sempre vamos dizer assim, um interesse maior da mídia em abrir os olhos em relação a isso, e nem todos os textos ali estão claros, tem muita coisa dita fora de contexto. Então, dá a entender que são pessoas que estão aprisionadas em um lugar estranho, né, sendo obrigadas a fazer essa análise. E não é assim. Existem várias empresas no mercado, empresas que contratam terceirizados, que prestam serviços, e é difícil para uma companhia saber o que estão fazendo lá na ponta, né? Quando você contrata uma empresa terceirizada, é porque você não quer ter aqueles problemas, você não quer ter aquele estresse, você não quer ter que lidar com esse processo, né? Então, a polêmica que girou em torno do que foi dito, ela é mais nesse sentido, né? Mas falando de avaliação do ChatGPT especificamente, tem essa etapa ali de aprendizagem por reforço humana, né, onde parte desses dados são utilizados ali para uma validação ali ponto a ponto, e isso faz com que o modelo fique ainda mais enriquecido. Muito massa, cara. Agora você vai achar, João, que a gente trouxe aqui para você para jogar você na fogueira, né? Mas agora vai ser mais um papo de futurologia, que a gente sabe que quem não sabe o que é ChatGPT hoje, como acho que eu estou imitando o DataHack de novo, o Paulo que fala isso, estava vivendo debaixo de uma pedra, né? E é verdade. Porque se você não sabe o que é ChatGPT hoje em dia, não dá para saber. Mas tem uma preocupação muito grande da maioria das pessoas de saber quais são as profissões que vão acabar, e todo dia tem uma notícia, saber qual profissão vai acabar, qual não vai. E eu queria saber qual que é a sua opinião com relação a qual o impacto que vai ter nas profissões e na sociedade, além do que já está tendo, que a gente está avaliando, né? Eu tenho uma opinião pessoal, aí eu imagino que seja parecida com a sua, mas vou deixar você discorrer aí, você que tem acompanhado isso desde o início também, acho que vale a pena.
Maravilha, Leon. É fato que o mercado vai passar por muitas transformações, e como já passou, a gente olha para trás, seja para um passado recente ou remoto, muitas profissões que existiam antes não existem mais. Você não precisa entrar no elevador e alguém apertar o andar para você, né? Então, coisas desse tipo, elas vão acontecer o tempo todo. E com certeza essa tecnologia ela vem revolucionar, né? Só que a gente tem que começar, e é um exercício que eu convido as pessoas que eu converso a fazerem, a gente tem que começar a parar de separar as coisas como a minha profissão e a IA, e me sentir ameaçado por essa IA, né? Existe um contexto que é muito mais amplo do que isso, que é chamado de inteligência aumentada. É algo que já vem sendo estudado há muito tempo, né? Então, é como se a gente dissesse, algo já vem sendo avisado há muito tempo. A inteligência aumentada, ela diz, ela fala de um momento onde o ser humano vai ter a sua capacidade, né, impulsionada, realmente aumentada, porque agora as suas habilidades, elas são impulsionadas pelo uso de IAs, né? A gente sabe que nós somos seres limitados, né, em vários sentidos. Para essas limitações, a gente precisa buscar formas de superar isso. A IA, ela vem a fazer com que o ser humano seja ainda mais capaz, ainda mais competente em relação aos seus resultados. E tentando puxar um pouco, né, essa história para a engenharia de software, quando eu vejo, eu ainda tenho visto pessoas ali resistentes à ideia do ChatGPT, LLMs, enfim, a IA como um todo, é como se fosse, eu vejo um taxista reclamando do Uber que está chegando na cidade, sabe? A mudança, ela vem para melhorar, por um motivo, né? Existe um impacto social visível. Os números que a gente tem hoje em relação ao ChatGPT, eles falam por si só. A forma como a sociedade abraçou isso, a facilidade com que ela entendeu, inclusive a facilidade como isso tem se expandido, mostra que a tecnologia ela chegou em um momento que as pessoas estavam prontas para recebê-la. Então não faz nenhum sentido haver qualquer tipo de resistência nesse sentido. O que eu recomendo é a compreensão do agora as minhas habilidades podem ser impulsionadas de uma forma de uma forma muito grande, de uma forma muito ampla, porque eu tenho as ferramentas certas trabalhando ao meu favor, né? Então, aquela ideia do desenvolvedor júnior pleno, que vai ser substituído por uma IA, bem, existirão pessoas que, infelizmente, ficarão fora desse game, né? Mas eu posso dizer que é por uma escolha, né? Você está vendo a mudança, a ideia que eu tento levar adiante é IA não é mais algo que está preso na academia, está preso no conhecimento ali de pessoas que entendem todas as fundações matemáticas em torno daquilo. Pelo contrário, né? A gente não tem que complicar mais, a gente tem que descomplicar, encontrar caminhos de utilizar aquilo ao seu favor. O mercado, ele iniciou esse ano de 2023 com uma explosão de interesse por incorporar IA nos diversos tipos de negócio, né? Então, o mercado ele está pedindo isso, é tarefa dos engenheiros, de quem está por trás ali construindo as soluções, de abraçarem esse entendimento e se tornarem ainda mais capazes de gerar resultados. Então, aquela atividade que você levava uma semana para entregar, você pode levar um dia apenas, porque você utilizou ela a seu favor, mas isso não tirou de você a capacidade, a autoridade, o controle, né? Até quando nós chegarmos no momento que nós teremos as IAs generalistas, você ainda vai estar no controle, ela ainda vai trabalhando a seu favor, se você se posicionar de tal forma. Ou você pode escolher o outro lado, e esse outro lado pode não ser tão promissor.
Gostei demais, cara, da sua resposta. E assim, eu vou tirar onda aqui agora, viu, João? Você me desculpa, eu não gosto de ficar tirando onda, não. Mas eu fui chamado por um jornal para poder falar sobre o ChatGPT. Só que não é só para tirar onda, é porque eu fiquei com medo do que eu ia falar. Aí eu, meu Deus do céu, será que eu falo do lado negativo? Será que se eu ficar muito otimista, o pessoal vai me jogar pedra? Será que eu ficar muito pessimista, o pessoal vai me jogar pedra? E é difícil ser pessimista, mas eu acho que as coisas são meio pessoais também, não sei. Eu acho que como você vê uma tecnologia nova dessa, permitindo coisas que a gente nunca imaginaria há poucos anos atrás, eu acho que é algo assim absurdamente empolgante, assim, excitante, porque Muito. você vê possibilidades que você não tinha antes, você consegue resolver. Eu acabei indo por esse lado da matéria. A matéria é super cor-de-rosa, assim, é super Uhum. alegre. Mas porque eu mesmo vejo o potencial que traz e o tanto de produtividade que traz para você, né? Para as pessoas. A gente tem muitos alunos e alunos também que perguntam, Leon, e aí, você acha que eu uso, eu não uso? É óbvio que você tem que saber a base, é óbvio que você tem que saber o que você está fazendo, né? Senão você pode fazer besteira, mas uma vez que você já dominou aquilo, né? Por que não você melhorar a sua produtividade, produzir muito mais e dar mais ganho, né? Utilizando esse tipo de ferramenta. Então a gente tem uma visão bem parecida com isso aí. Uma coisa que eu vejo como muito importante essas IAs, elas têm limitações, né? A gente sabe disso, e sempre vão ter, sempre vai ter um outro passo que a gente vai precisar ali compreender que é uma limitação. Mas e aí é que está o grande ponto, né? Você ter conhecimento sobre isso, você ter domínio sobre as limitações que aquilo tem, e você vai até aquele ponto e oferece para o mercado, se você tem 1, 2, 3 que funcionam muito bem e 4 que ela não consegue entregar com resposta, entrega 1, 2 e 3, vende isso, agrega isso ao teu serviço, ao teu trabalho, né? A gente estava comentando em um outro grupo sobre os modelos anteriores que eram bem ruinzinhos em relação à geração de código, e muitos especialistas até criticaram de uma forma muito forte, né? A ineficiência daquilo. Não, peraí, ele pode não ser 100% um programador, 100% um engenheiro, mas muito do teu trabalho pode ser otimizado com a ajuda desse super assistente pessoal seu. Você ganhou um estagiário inteligentíssimo trabalhando 24 horas a seu favor. E até onde ele vai, como ele vai executar, a entrega que vai ter, você pode programar, você pode planejar, você pode estruturar. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Onde você tem a figura do engenheiro, do cientista, e ao lado dele, um super assistente pronto para levar o nível muito mais além do que a gente tem visto até então. Essa é verdade. Realmente é o que você falou, João Gabriel. A gente ainda tem essa visão, e isso está mudando com o tempo, de que a IA ela está sendo acoplada, digamos assim, aos produtos, né? Mas pelo que eu estou vendo, né, e isso tem crescido muito, rapidamente essa diferenciação ela vai sumir, né? Ela tende a sumir, porque tudo vai ter inteligência artificial e a inteligência artificial vai ser o novo software, né? Então, assim, como é um paradigma relativamente novo, ainda está com esse negócio, eu tenho inteligência aqui no meu software, mas em pouco tempo, software e inteligência artificial já vai ser a mesma coisa para as pessoas que estão consumindo, digamos assim, né? Mas eu queria entrar num tópico aqui que você apresentou muito bem lá no Data Hackers, né? O ChatGPT é uma revolução, tácito, e também foi disponibilizada a funcionalidade por plugins, né? Que parece que é uma ideia que surgiu com o LangChain. E você pode explicar para a gente o que é o LangChain, como ele pode potencializar os modelos e as capacidades de uso que se faz da ferramenta? Claro, com certeza. Então, a gente tem a ideia das LLMs, né, dos modelos de linguagem, e você percebe que existem muitos desafios para se trabalhar com modelos de linguagem, né? Principalmente no sentido, não no sentido experimental, mas no sentido, também tem desafios, mas o que eu quero dizer em relação ao sentido prático, de você conseguir incorporar isso a softwares e serviços. Então, imagina que você tenha que aprender ou a rodar em um servidor próprio, ou usar um serviço de terceiros, enfim, acessar esses algoritmos, e a cada serviço, a cada novo projeto, ter que meio que reescrever isso, ter que lidar com a API, enfim,
ter que lidar com a ideia de que você precisa, sim, ter lá um modelo super inteligente, super capaz, de modo que você coloque um input e tenha que ter um output ideal, né? Bem, isso não é uma realidade e eu acho que isso não vai acontecer durante um bom tempo, porque existem muitas complexidades envolvidas. Mesmo que a gente tenha modelos de linguagem extremamente avançados, pegar um input simples e ter ali a capacidade de fazer diversas tarefas internas para gerar um output desejado, bem, isso é bem mágico, né? A ideia por trás do LangChain é criar uma estrutura conceitual onde cada pedaço, cada módulo, cada componente da tua implementação que utilize LLM, ele vai ser responsável por uma tarefa única. Quanto mais específico, quanto mais único for, melhor o resultado, mais eficiente é o resultado. Né? Quanto mais detalhamento você demanda para um modelo desse, maior a chance dele gerar respostas aleatórias, como a gente conhece como alucinações e dados fakes ou irrelevantes. Então, quando você pluga, conecta vários componentes, né, onde cada componente desse é responsável por uma execução pontual em uma cadeia, em uma chain, né, você acaba conseguindo ter melhor controle, melhor monitoramento, melhor segurança, né? Então, aquela ideia de você precisar... A mídia, muito, você deve ter visto muito isso na mídia, de pessoas testando a habilidade de realmente gerar respostas ótimas, né? E toda sorte de testes para derrubar a ideia de que aquilo ali funcione, gira em torno disso, gira em torno de uma proposta generalista de uma super IA capaz de responder a qualquer coisa. Né? Isso está diretamente relacionado a como que você pergunta, como que você faz os seus inputs e gera os seus outputs. E no meio desse boom, no meio desse anúncio, né, do ChatGPT, em novembro do ano passado, essa biblioteca, o LangChain, começou a ser desenvolvida pelo Edison Chase. E exatamente para trazer esse conceito. Então, que tal a gente poder quebrar essa tarefa, esse prompt, esse input, em partes menores, modulares, específicas, né? Capazes de serem observadas e controladas, para que realmente você consiga gerar o output desejado e poder integrar isso em outros sistemas. Isso acabou abrindo uma porta e várias oportunidades de você realmente incorporar soluções, né, que utilizem IA de uma forma mais simplificada. Imagine, como eu falei no início, se você tivesse sempre estar reimplementando, ter todo o domínio sobre LLM, todo o domínio sobre processamento de linguagem para conseguir implementar tecnicamente em uma solução existente ou até mesmo criar um novo produto. A ideia do LangChain é simplificar esse processo, né? E aí, falando do ChatGPT e de plugins, que isso tem uma ponte bem interessante, a ideia de plugins é você poder conectar o ChatGPT ao mundo, né? Se você não viu ainda, recomendo que você dê uma olhada lá no LinkedIn. A gente fez um plugin para o Let's Data, onde você pode fazer perguntas, logo vai estar disponível para vocês, tá? Você vai poder fazer perguntas sobre Data Science, Machine Learning, carreira, e esse plugin utiliza os vídeos do canal como fonte de informação e gera resposta baseado nesses vídeos do canal. E no final coloca lá os vídeos como fonte para que você possa acessar e ver o conteúdo na íntegra. Então, essa é uma forma, um exemplo onde você conectou, por exemplo, nos vídeos lá do Leon, ele pode ter falado de uma tecnologia, de uma ferramenta que não fez parte do set de treinamento do modelo, né, que foi até setembro de 2021. Muita coisa foi lançada depois. Então, aquilo que está fora do set de treinamento, você precisa alimentar, né? E a ideia de plugin é que você consiga conectar fontes externas, mecanismos de busca, lojas online, esse é um mercado bem interessante, e-commerces, canais do YouTube como Let's Data, para que alimentem
o ChatGPT de informações e ele consiga entregar a melhor informação possível, né? E de como que se conecta com a ideia do LangChain? Bem, com o LangChain, você consegue implementar soluções utilizando o background, né, do ChatGPT, sem estar amarrado àquela interface, aquela UI. Você realmente consegue incorporar aquilo em diversos tipos de software. E, principalmente, você consegue integrar muitas ferramentas, muitas tools. Então, tem integração com Gira, com Zapier. Imagina você poder... O Zapier já tem uma integração com várias ferramentas do mercado, né? Centenas de ferramentas. Então, agora, essas centenas de ferramentas são acessíveis para que você construa, né, soluções baseadas em LLM, utilizando toda essa vasta gama de ferramentas a seu favor. E aí, dentro desse contexto, a gente vem vendo um movimento bem interessante, que é em cima dos automatizadores de tarefas, vamos colocar dessa forma mais simples de compreender, que são basicamente algoritmos que usam o LLM por trás, que ao invés de você precisar colocar todas as instruções do que ele tem que fazer, você só precisa entrar com um objetivo. E o próprio modelo vai quebrar esse objetivo em tarefas, executar cada tarefa, validar essas tarefas e gerar um resultado. E isso utilizando toda essa sorte de ferramentas que a gente falou, que citou anteriormente, bancos de dados, SaaS, né? E e-mails, Slacks, documentos. Então, isso tudo você consegue fazer com o LangChain. Uma ferramenta muito interessante que tem realmente se destacado muito nesse mercado, que ela conseguiu se posicionar de uma forma muito estratégica. Inicialmente, até o próprio criador fala, inicialmente nem era essa a intenção, mas ele estava tão bem colocado, ele estava no momento certo, né, do jeito certo, e pronto para evoluir ali, aberto com a ajuda da comunidade. Muitas empresas estão criando seus próprios plugins para conectarem ao LangChain, porque sabem que é o framework que está posicionado no centro desse boom todo, e com ele o limite realmente fica na imaginação, porque até a criação de ferramentas customizadas é algo muito fácil de fazer. Vamos supor que você tivesse aqui uma ferramenta que não faz parte do LangChain. Nossa, é basicamente estender uma classe, utilizar as funções necessárias e pronto, está plugado, está pronto para que você dê mais uma fonte de informação, mais uma fonte de dado para a tua LLM, para o teu modelo de linguagem. Primeiro eu queria agradecer o João, porque eu tomei um susto, né? Ele me mandou o resultado lá do ChatGPT, do Let's Data, o Let's Data ChatGPT no WhatsApp. Eu dirigindo, eu vendo o vídeo, meu Deus, o que esse cara fez? Que negócio legal. Então, ficou muito, muito maneiro. A gente vai divulgar bastante aí, até para poder mostrar o trabalho do João. E depois eu vou fazer, o problema é se começar a responder errado, hein? Coisa que eu falei errado, hein, João? Tô lascado. Mas vai falar tudo bonitinho, que a gente coloca os vídeos aí, todos arrumadinhos. Mas obrigado, cara, ficou muito legal. A gente vai divulgar isso pro pessoal no Instagram para poder ver como é que foi, no LinkedIn também, então, para poder mostrar o trabalho bem, bem legal que o João fez aí usando o plugin do ChatGPT. Excelente. Nesse momento que a gente está falando, né, o ChatGPT Plugins ainda está em waitlist, então você tem que se inscrever para poder ter o acesso, mas logo, logo vai ser divulgado. Tem uma promessa grande por trás de que vai ser um super marketplace, né, vai ser o novo ponto, né, de concentração dos desenvolvedores. Eu particularmente não vejo dessa forma, mas com certeza quem tiver plugin lá vai ser algo muito bom para a construção de brand, né? De estar ali na mão da pessoa comum, né? De alguém que está fora da nossa área, né? Vamos supor que você tem alguém fora da área que queira entrar na área de dados e vai lá, instala, quer entrar na área de dados, quer aprender sobre isso, vou instalar o plugin do Let's Data e aprender com esses caras que estão aí surfando em tudo que tem de melhor nessa área. Entendeu? Então, assim, é um movimento que está vindo. Eu acho importantíssimo que você que está escutando, seja você de Data Science, seja você engenheiro de software, aprenda sobre isso. Né? Tenha isso como uma
né, um item ali na sua caixinha de ferramentas, saiba como fazer. Inclusive, logo eu vou divulgar lá o código todo comentado, muito didático. Eu sou a favor dessa ideia, né, uma coisa que eu trago muito dos meus anos como professor, de tornar tudo acessível. Não precisa ser complexo, não precisa ser difícil de compreender, muito pelo contrário. Quanto mais acessível, quanto mais pessoas utilizando, mais avanços juntos nós vamos fazer, né? Então, logo vai sair, vou divulgar ali o pessoal, botar na mão do Leon, do Felipe, do Bernardo, para divulgarem também o código-fonte lá do plugin do Let's Data GPT. Incrível, João Gabriel, muito obrigado. A gente agradece pela honra aí de incluir o nosso escopo nas suas atividades e a gente divulga também nas nossas redes sociais assim que sair. Ficou muito bacana, ficou muito bom mesmo. Olha, antes da gente ir para o nosso próximo parte 2 do nosso episódio, eu queria chamar uma pergunta aqui do Gerlei Adriano. Desculpa aí, Gerlei, se eu estou falando seu nome errado. João, como você avalia a tendência para modelos de NLP no meio corporativo? É mais interessante construir um modelo próprio ou usar o GPT, nesse caso o GPT-3 ou 3.5 ou 4, o que seja, ou outra ferramenta eficiente e já generalizada no mercado? Bem, o processo de você construir um modelo, ele não é trivial, né? Então, inclusive, é uma pergunta muito interessante, porque, muito embora eu estude modelos open source e sem licença comercial, por gostar da área, para entender melhor, para entender o que está por trás, o que está por vir, inclusive, mas meu foco sempre é na área de enterprise. Então, recomendação, se você não quer utilizar a API direto da OpenAI, tem outras APIs. E falando da OpenAI, é muito importante que eles lançaram, essa semana, inclusive, atualizaram os termos, né? Os dados que você manda via API, eles não são utilizados para treinamento, tá? Para avaliação. Então, eles ficam ali por 30 dias e são, segundo eles, utilizados apenas por questão de segurança, né? Uma análise de segurança ali. E depois de 30 dias são deletados, mas não são utilizados para treinamento. Mas se ainda assim você sentir algum tipo de desconforto, tem outras opções. Você pode ter, inclusive, a sua própria versão ali da API do GPT na Azure. Então, você pode ter a sua cloud para a sua companhia, tem, obviamente, o custo agregado disso, mas nesse caso você vai ter o total domínio dos seus dados, né? Você vai estar controlando tudo o que acontece. Mas, de verdade, a não ser que você esteja trabalhando com algo muito crítico, muito realmente sigiloso, né? Que existe um compliance por trás que te proíba de realmente utilizar a API não é um problema. Ao contrário do ChatGPT interface, né? Quando você entra aí na interface gratuita, ou até mesmo a interface paga, os seus dados eles são utilizados para treinamento, sim, para validação de modelo, né? Então, nesse caso, não é recomendado. Tem, inclusive, vários movimentos, né, de fazer com que isso seja acessível sem que você pague, né? Tem lá o GPT for Free, um projeto recente que utiliza serviços que estão construídos sobre as APIs da OpenAI ou até de outras companhias, e aí utiliza-se diretamente. Por exemplo, o You.com. You.com utiliza a OpenAI por trás. Então, esse projeto, ele acessa a You.com como se fosse um usuário normal, aquele velho scrap, que a gente já conhece muito bem, né? Utiliza ali, coleta as informações e traz de volta. Mas isso é para fins experimentais, né? Falando de corporativo, falando de enterprise, tem essas opções. Não é só a OpenAI, tem muito mais empresas oferecendo esse serviço, mas quando a gente está falando de estado da arte, sem dúvida alguma, a OpenAI está à frente. E se você quer utilizar algo ainda mais privativo, tem a opção de utilizar Azure. Então, você vai ter uma cloud para você, para a sua empresa, com todo o poder ali do ChatGPT por trás. Massa. E teve até uma atualização, João, acho que foi há poucos dias, essas coisas mudam tão rápido, né? Que no prompt também agora tem lá uma forma de você dizer que você não quer que use o seu histórico para atualização, igual Modo anônimo, né? na API.
Eu nem te confesso que eu nem tinha visto, aí brincando Para aqui um pouco clientes antes de gente pagos. entrar. Para clientes pagos, exatamente. Aí Isso. você pode dizer, eu não quero que seja utilizado pro meu. O meu foi aquele memezinho, né? Shut up and take my money. Assim que surgiu, já entrei lá. Eu Então nem também, eu sei sou mais o assim. que tem no. Eu tô assim. Nem sei o que tem no de graça mais. Ai. Quando vira o mês que a fatura começa a cair, eu falei, gente, o que é isso daqui? Do que se trata esse serviço? Que nem lembro mais. Vai caçar no cartão do que se trata, aí alguma API que está pagando, algo nesse sentido. O microfone estava fechado. Bom, era isso aí. Era muito bacana. Obrigado por responder a pergunta. Obrigado pelo Gerli mais uma vez pela participação. E agora a gente vai para a segunda parte do nosso episódio, querido, que é o bate-bola, jogo rápido. E você pode responder à vontade, João Gabriel. Tudo bem. E a gente começa com uma pergunta polêmica, que cada vez está ficando menos polêmica, mas a gente gosta de perguntar porque quebra o gelo aqui do bate-bola. A pergunta é Python ou R? Python. Python? Não É tem isso, e jeito. pronto, né? Na Tá, lata, tá, é isso. É tá isso. falou e tá falado, né? Não tem explicação. Não, mas dando um pouquinho mais de contexto, né, a resposta dela é tanto faz, né? Mas como eu trabalho com Python há muitos anos, é uma coisa que está tão familiarizada, e eu sou, como eu falei, né, o meu foco é engenharia de software, então eu busquei me especializar no que está nas entranhas do negócio, no que está no super baixo nível, né? De conectar aquilo ali com o C, com o C++, e tentar extrair o que há de melhor da ferramenta, da linguagem. Então, me especializei tanto nisso que minha resposta não pode ser outra. É Python. Tá certo, tá certo. Muito bem explicado. E você pode citar para a gente um ou uma cientista de dados? No seu caso, João Gabriel, se quiser também citar outra pessoa da área de tecnologia, da área de desenvolvimento, também pode ser, né? Uma pessoa que você tenha como referência, admire e tal, tal. Olha, eu podia trazer aqui vários nomes, né, desses nomes famosos, mas eu vou tentar seguir numa outra direção, e trazer amigos. Eu acho que tem um cara que, se você parar para conversar, você vai ficar ali, querer virar amigo para sempre, que é o Rodrigo Teoria, do Data Hackers, um dos caras mais safos que eu já conheci na vida, porque o bicho é muito desenrolado. Ele consegue descomplicar tudo, né? Às vezes até de forma exagerada, mas isso é tão bom num processo criativo. Então vou quebrar pouco o protocolo, não trazer nenhum dos famosos, trazer o meu grande amigo Teoria, que inclusive me apoia nesse projeto. Eu digo que sou professor por vocação, por paixão, gosto de ensinar, né? Uma das coisas que me encantou no Let's Data foi isso. Os vídeos de vocês, do Leon ali, nossa, a forma de levar o conhecimento, a informação. E abriu essa porta muito, muito legal para divulgar o trabalho. Passei muitos anos ali focado só no mercado americano, só naquele dia a dia, naqueles problemas do dia a dia. Poder voltar a ensinar, poder voltar a levar o conhecimento de forma descomplicada e democrática foi uma coisa muito importante para mim. Eu não podia citar outra pessoa senão o Rodrigo Teoria de Hackers. Muito bem, ele está aqui na nossa audiência. Muito obrigado aí Aí, pela participação, Rodrigo. Está prestigiando a gente aqui ao vivo. Muito bem. Olha, João Gabriel, antes de falar para o próximo, claro, é muito bom a gente prestigiar quem a gente confia, quem a gente conhece, quem a gente sabe que o trabalho é bem feito e explicar não é fácil. A gente tem o nosso especialista aqui, você, João Gabriel, também explica de uma maneira muito simples. Explicar uma coisa complexa de uma maneira simples é complicado. Eu sou fã de quem faz isso. Bom, olha lá. Próxima pergunta do nosso bate-bola. O que a inteligência artificial ainda não consegue? o ainda é a pegadinha dessa pergunta, né? Que a gente pode dizer várias coisas que ela não consegue fazer e que a gente espera que ela nunca faça, por exemplo, nos substituir. Mas ela ainda não consegue, por exemplo, se treinar de forma eficiente, né? Ela ainda não consegue absorver informações e absorver
padrões, sem que haja um direcionamento. Eu acho que, principalmente falando de agentes autônomos, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais exemplos, a ideia de tentar executar tarefas de forma autônoma, que você não precise dizer o passo a passo, que ele se vire para fazer o passo a passo, né? Então, isso é uma coisa que tem sido foco de muitos estudos, de muitos trabalhos. Eu, inclusive, preparei no último final de semana uma aula completa para tentar destilar tudo que está por trás dos modelos autônomos atuais que têm saído do mercado. Então, esse é um ponto muito interessante. Essa execução de tarefas autônomas é uma coisa que é fantástica, mas ela ainda não consegue fazer isso de uma forma tão eficiente. Então, ainda existe a necessidade de uma intervenção forte do humano no agente executor, mas isso é uma coisa que, com certeza, logo, logo vai ser superada. Muito bom. Seguindo, então, aqui, o próximo bate-bola jogo rápido é um livro. João Gabriel, não precisa ser da área, tá? Pode ser qualquer livro. Se você quiser colocar ficção, maravilha. qualquer coisa, um livro. Um livro. Roube como artista. Esse livro é sensacional. Principalmente na área tecnológica, a gente aprende devido à nossa área, a gente fica ali muito preso a construir coisas e sempre tentar explorar algo novo, uma inovação, tentar inventar algo diferente, tentar fazer. E esse livro, ele fala que se especialize na arte da reprodução. Porque quando você reproduz um trabalho de alguém, nunca vai ficar igual. No final das contas, você acabou criando algo novo. Mesmo sendo uma reprodução, você cria algo novo porque ele tem a sua essência. E aí, quando você consegue reproduzir muitos trabalhos, muitas outras coisas nesse sentido, você se torna tão melhor, tão especializado, e no final do processo, e a palavra processo é muito importante aqui, no final do processo, você se encontra como um criador, você criou algo novo, né? E Roube como Artista é um livro que ele tenta quebrar essas amarras na nossa mente, né? Às vezes a síndrome do impostor, ela bate tão forte que você se limita no que você tem que fazer por, alguém já fez esse trabalho. Quantos aqui que estão assistindo a gente na nossa live agora passaram por isso? Ia construir alguma coisa, entra na internet, alguém já fez algo parecido, alguém já está fazendo, né? E aquilo ali acaba sendo desmotivador. Não pode ser um desmotivador. Se alguém já fez, é ótimo, porque alguém já está validando aquilo para você. Agora, vai de você, né, tentar ou reproduzir ou seguir um caminho semelhante e conseguir também fazer as suas próprias coisas, conseguir também construir, né, as suas próprias coisas. E aí, nessa sequência, tem um segundo livro, que é do mesmo autor, que é o Mostre Seu Trabalho, que diz, né, faça algo bem feito e mostre às pessoas. Essa é uma frase que ela faz muito parte da minha vida, da minha essência. Eu repito ela sempre na minha mente, repeti muito antes da última live, né? Faça algo muito bem feito e mostre às pessoas, né? Se o término dessa ligação for meu último suspiro, que mensagem que eu queria deixar para essas pessoas? Então, dê o seu melhor, faça algo muito bem feito e mostre às pessoas. Esses dois livros ali são do mesmo autor, para mim, são essenciais. Não é da área tecnológica, mas eu acho que para a construção do ser humano, do profissional, faz todo sentido. Ai, meu Deus, tá tudo doido aqui, voltei. Lembrando que quem tá assistindo, claro, quem tá assistindo, quem tá ouvindo, a gente vai colocar os links depois para todos esses livros no nosso Medium, e aí não tem erro, você vai encontrar para poder comprar, porque esses livros são bacanas, vale muito a pena, eu gosto muito desse autor também, João Gabriel. Olha, mas a próxima do bate-bola é um filme ou uma série. Recomendações. Um filme interestelar. aquela viagem, né, física, tecnológica, é uma coisa que encanta aos olhos. Já assisti inúmeras vezes, e se colocar de novo eu paro para assistir porque é muito legal, né? E série,
Numbers, uma série antiga, já acho que você não encontra mais para assistir, mas é bem interessante porque os autores utilizaram uma equipe, né, de físicos, de cientistas, de engenheiros para dar um bom embasamento teórico para os episódios da série. Então, lembro claramente de um episódio onde ele utiliza redes bayesianas para conseguir encontrar a probabilidade em relação ao próximo crime. E quando eu assisti essa série, eu trabalhava na época com redes bayesianas na faculdade, fiquei apaixonado por aquilo e vi que fazia muito sentido. Então, assim, desde então, aquilo ali marca. Sempre que a gente pergunta de série, vem Numbers como primeiro. E tem um livro onde você pode acompanhar todos os episódios ali, né? Você pode ler. É uma leitura muito simples, mas que traz também todo o embasamento teórico científico ali, cálculos. Muito legal, muito maneiro. Recomendo. Pô, cara, você me lembrou de uma série que eu fazia muito tempo, que eu nem lembrava, eu assistia direto. Numbers é excelente, cara. E foi. Já vi que é genética, a nerdice, né? Porque foi meu pai que começou a ver. E, cara, tem um seriado muito legal, você vai se amarrar e tal. Eu, putz, esse negócio vai ser muito nerd. Aí eu comecei a ver, cara, que é muito bem feito. É o que você falou, eles têm um suporte muito massa, né? Então, tem vários episódios que você fica de cara, assim, de como é que parece que o ator deve ter pensado assim, putz, cara, tem que decorar isso aqui, né? Tenho certeza. Pois é. Mas é muito bom, é muito bom. Muito eu vou até legal. pesquisar onde é que tem. Na verdade, cara, o próprio Interestelar também é um dos filmes que eu mais gosto. E teve um período que não tinha em nenhum lugar, se não fosse para comprar no Google Play. Aí eu saí correndo, eu fechei o olho e comprei. Falei, quero nem saber. Aí depois começou a pipocar em vários, assim, né? Falei, não, mas isso aí vale a pena receber meu dinheirinho só. Isso é bom mesmo. Entrou aí para mais uma boa indicação da nossa lista da videoteca do Let's Data. E agora indo para a parte de som sonoro aí, João Gabriel, uma banda ou um artista? Uma banda ou um artista? Elvis. Eu gosto muito, cara. Eu inclusive estava escutando antes aqui de começar o episódio. Me inspira a energia que ele traz nas músicas, é uma coisa que me inspira bastante. Gosto muito de escutar Elvis. Muito legal. Você gosta de coisas revolucionárias, já deu para ver, né? Porque ele foi revolucionário, né? Marcou uma geração, com certeza. Tem gente até hoje que não aceita que ele morreu. Você vê, né? Que loucura. Mas bacana essa lembrança do Elvis. Acho que foi a primeira vez que teve Elvis aqui no nosso podcast. João Gabriel, uma pessoa ocupada que está todo canto, todo lado, ainda tem tempo para algum hobby? Meu maior hobby hoje é cuidar das minhas filhas. Eu costumo dizer que eu sou um pai profissional. Elas nasceram durante a pandemia, né, 2020, 2021 e agora 23, em janeiro. E eu me dedico muito a isso, né? Inclusive, eu vim morar em Florianópolis muito por esse motivo, pensando quando eu tiver uma família, tiver minhas filhas, onde que eu quero que elas cresçam, né? Então eu vim aqui para a Ilha da Magia, morar na praia por esse motivo, para que elas possam viver essa vibe, essa energia, essa alegria, né? Um pouco mais distante ali do centro urbano, muito mais próximo da praia, essa vida mais leve, e elas são maravilhosas, minha grande inspiração. Eu amo estar com elas e o meu maior hobby é poder viver esse momento que é curto, né? Sabe que é curto, ele passa uma velocidade incrível, né? Mas enquanto ele estiver aqui acontecendo, eu quero me dedicar ao máximo a isso. Muito legal. Todos nós aqui também temos filhos e a gente sabe como é bom também. É maravilhoso mesmo. Um hobby já foi. Uma viagem agora, João Gabriel, pode ser alguma que você já tenha feito ou que seja um sonho de fazer. Eu tenho sonhos de ir nas Maldivas, né? Ficar dentro daqueles resorts incríveis das Maldivas. Eu acho incrível, eu tenho um plano para isso já. Vou levar minha família inteira para lá, vai ser muito especial, com certeza. Suando para isso, trabalhando para isso. O cara tá lá em Canasvieiras, Jurerê Internacional e quer ir para Maldivas, é bom demais. Eu quero ir para Canasvieiras, para Jurerê Internacional. Brincadeiras à parte, adoro Florianópolis, cara, adoro. Te espero aqui, cara. Venha, vai ser muito legal. Muito bem.
Olha, Gabriel, já deu um spoiler aí da próxima pergunta para fechar o nosso bate-bola, mas pode ser uma coisa mais genérica da sua vida, que é um sonho. Um sonho. Nossa, Um. escolher um sonho dentre tantos é muito difícil, mas um sonho para mim é ser notório, marcar a vida das pessoas, ser lembrado, sabe? Logo, logo, nem eu nem vocês estaremos aqui, né? Mas a gente sabe que existem nomes que não estão aqui nesse momento, mas que fazem parte das nossas vidas, que a gente lembra, que estão na nossa memória, né? Pessoas que a gente não conheceu pessoalmente, mas que fizeram, de uma forma indireta, diferença no nosso caminho. Eu espero poder fazer a diferença no caminho de pessoas, eu espero poder impactar pessoas positivamente, né? Esse nosso bate-papo, a live anterior, elas foram direcionadas a isso. O tempo que eu passei na faculdade ensinando, graduação e pós-graduação, sempre focado nisso, né? Quem daqui eu posso transformar, posso ajudar a transformar com um pouco que tenho, né? Com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas quem daqui eu posso ajudar? Então, eu sei que esse processo de gerar impacto ele é muito custoso e não é para todo mundo, né? Mas um sonho é que um dia eu possa chegar a esse resultado. Muito bacana. Não só ser um passageiro nessa bola gigante, mas também ser alguém que impacta a vida de outras pessoas, né? É isso Isso é aí. muito bom. Muito bem, agora parte 3 do nosso episódio, que é a pergunta de 1 milhão de euros. Ai, Então vamos lá. Qual conselho você poderia dar para uma pessoa que está querendo entrar na área de data science ou área de dados em geral, que está fazendo uma graduação na área ou que já fez outra graduação, quer migrar, que está em uma outra profissão que não é nem correlata? O que você acha que ela tem que estudar? O que ela precisa fazer? E que perfil você acha que ela precisa ter? essa é uma ótima pergunta. Bem, eu vou tentar quebrar essa pergunta em partes. Bem, primeiro, você tem que estude muito. Você nunca vai se arrepender de ter estudado, isso é um fato, né? Mas só estudar não é o suficiente. Você precisa estudar e traçar objetivos claros. Muito provavelmente, sem quase 100% de certeza, não vão te ensinar isso na faculdade. E nem na vida você vai ter a oportunidade de encontrar pessoas que te deem esse caminho. Mas eu recomendo muito que você trace objetivos. Você quer aprender Data Science? Por quê? Qual que é a tua ideia? O que você buscou dessa área que faz sentido para você, né? E você traçar isso com objetivos que deve ser revisitado a cada novo ciclo, de preferência diariamente, que você acorde de manhã ali e faça o que eu quero para hoje que está alinhado com o meu plano de vida, né? Trazendo de uma forma mais prática, conselhos pessoais, particulares, daquilo que eu aprendi. Primeiro, você que está começando na área tecnológica, cara, se afaste das piadinhas e dos memes de internet. Só vão minar a tua cabeça. Aquelas piadinhas do estagiário, as piadinhas do dev júnior, do dev pleno, que você provavelmente deve compartilhar nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp. Pare com isso. Isso mina tanto a tua cabeça. Isso vai te colocar tanto para baixo, tão para baixo, uma condição que não é real. O mercado de tecnologia, a vida trabalhando com tecnologia, não é esse estresse que os memes mostram. É estressante porque tecnologia é base de negócio, a base do business, né? É uma ferramenta tão essencial que não tem como ela não absorver problemas que o mundo corporativo tem. Então, se uma empresa ela tá, enfim, tem lá problemas, naturalmente aquilo ali vai impactar no seu time de tecnologia e é importante que você tenha essa maturidade. É importante que você entenda o que está por trás daquilo tudo, de uma demanda, de uma tarefa, ou de uma tarefa que você executou, que não foi adiante, foi cancelada, um projeto que você começou, que foi descontinuado, ou até mesmo uma decisão gerencial de uso de uma tecnologia legada, ao invés de migrar para algo mais novo. Tente entender o motivo, tente entender o que está por trás, tente se posicionar
como uma pessoa-chave estratégica para o negócio. O novo desenvolvedor de software, o novo engenheiro, até mesmo data science, que eu vejo, é uma pessoa altamente articulada, é uma pessoa que entende o seu conhecimento como ferramentas, né, e se vê como um canal de transformação para o próximo passo daquela empresa, o próximo passo daquela startup, seja lá onde você esteja. Eu recomendo que você se aprofunde na área de negócio, que você entenda de processos, que você entenda de gerenciamento. Não estou dizendo que você vai trabalhar com isso necessariamente, mas acredite, ter essas habilidades vão fazer toda a diferença no seu caminho. Quem chega nos cargos executivos, né, quando você fala de galgar novas posições, não necessariamente a pessoa mais técnica, ou aquela que sabe mais de tecnologia, aquela que sabe mais de... Mas com certeza é aquela que tem boas habilidades gerenciais, é aquela que tem boas habilidades interpessoais, nem que seja em um nível, né, mais corporativo, né, falando, mas essas habilidades elas existem. Trabalhe elas em você, né? Existe um mundo fora do teu computador e, na verdade, o teu computador é só mais uma ferramenta nesse mundo. Então, se você se posicionar de uma forma mais especializada, uma forma mais que tem domínio, né? Domínios que vão além do que você tem ali de ferramental na tua máquina, no teu computador, isso vai com certeza fazer muita diferença na tua vida. Então, dicas de uma forma objetiva: estude sobre negócios, estude sobre processos, afaste dos memes, essas piadinhas só vão minar a tua cabeça. Confie em você, acredite, seja transparente, tenha dúvida, pergunte. Não tem nenhum problema você perguntar. Se tiver alguém na sala que vai estar te olhando torto ou rindo da tua pergunta, esse alguém está perdendo uma grande oportunidade de aprender, não seja essa pessoa. Então, essa é a minha dica para vocês. Muito legal, João. Adorei essa dica sua, até porque tem uma brincadeira que a gente faz com os nossos alunos e alunas, que parece muito o que você falou aí. Fala assim, cara, você acha que uma empresa vai te pagar, né, um baita de um salário para você ficar brincando de Jupyter Notebook? Você tem que saber onde você está inserido, né? Você tem que saber o tipo de impacto que você está dando. Tanto que você está ajudando a empresa a vender mais, tanto que você está ajudando a empresa a perder menos cliente, tanto que você está ajudando a empresa a botar os produtos certos na frente do cliente certo, né? Então, eu acho que isso é um pouco mais óbvio, entre aspas, na área de dados. Eu acho massa você que é da área de tecnologia, que essa é uma área mais complexa nesse sentido. Eu tenho né, eu fui desenvolvedor há muito tempo também, e a gente tinha essa mania de querer ser nerd, ficar naquela tecnologia maluca e não saber que você faz parte de um todo, né, que tem que gerar valor, senão você não vale muita coisa, né? Então isso é muito legal e está muito alinhado com o que a gente prega aqui. Uma última dica, que eu acho que é a mais valiosa de todas: aprenda a vender o seu trabalho, venda-se você mesmo, né? Venda o seu perfil, né? Trabalhe o seu marketing pessoal, não importa se você está começando como um programador júnior. Entendendo isso, a parte da ausência da habilidade técnica mais aprofundada vai ser só um detalhe. Você vai ser extremamente valioso para essa empresa. Muito bom, João Gabriel. Gostei muito dos insights. Eu acho que isso vale um episódio inteiro com você aqui mais uma vez, que você é um evangelista da aplicação do negócio, né? Você pensar no negócio, como você pode agregar valor para a empresa que você está, ou se você vê que você não agrega valor nenhum, procura outra, ou é claro que não é fácil assim, mas queira sempre expandir e saber que todos juntos, somos uma peça grande de um quebra-cabeça que faz alavancar o negócio. Se a gente está lá só para cumprir ordem, não pensa em melhorar em nada, a gente acaba que fica para trás e não impacta a diferença, não cresce na carreira. E não necessariamente você vai, eu acho, na minha opinião, não necessariamente pode ser, a posição gerencial pode não ser o seu objetivo, mas agregar valor para a empresa, você vai ser sempre um profissional mais valorizado. E ter as ferramentas à mão, é isso que você diz, é entender o que cada coisa faz. E mesmo que eu não saiba aplicar isso, mas eu sei o que faz, se um dia eu precisar, eu vou lá e vou aprender. Se eu não conseguir aprender, eu vou conversar com alguém que sabe e vou implementar isso, mas você saber como é que as coisas funcionam. Eu acho isso muito bacana e gostei muito dos seus insights. Então era isso, pessoal. Esse foi o nosso 34º episódio, que vai ficando por aqui, e a gente agradece você mais uma vez, João Gabriel. Muitíssimo obrigado pela participação, gostei muito do episódio. Se você tiver algum recado final, faça o favor e exponha aqui, e o palco é seu.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, né, imenso estar aqui, trazer um pouco da minha experiência. Quero deixar a porta aberta, precisando, né, só chamar. Em breve eu pretendo lançar um workshop específico aí para quem quer trabalhar de forma prática com LLMs, né, integrando a serviços, criando realmente soluções em cima disso, sempre trazendo essa abordagem mais didática, mais acessível. Então não se preocupe se não sou especialista em IA, não importa. O importante é o que você consegue fazer, consegue ter domínio sobre aquilo que você está fazendo. Mas para ficar a parte de tudo isso, eu peço, me siga lá no Instagram, no LinkedIn. Eu vou utilizar o meu LinkedIn como um canal para divulgação tanto do workshop quanto dos tutoriais, né? Um que vai sair logo, né? Vai ser o tutorial ensinando como foi construído o plugin do ChatGPT do Let's Data, porque é uma coisa que acho que todo mundo está interessado em saber, e vou fazer isso com muito critério e muito cuidado de colocar todas as informações necessárias para que você realmente consiga compreender e, principalmente, fazer os seus próprios plugins. Mais uma vez, gente, muito obrigado, tá? Sucesso para vocês e contem comigo sempre que precisarem. Muito bem. E assim que sair o seu material, a gente vai divulgar aqui com certeza. O espaço é seu também. E mais uma vez também, como sempre, Felipe Schiavon, suas considerações finais do episódio. Eu que tenho que agradecer pela participação aí, João Gabriel. Foi excepcional, muito instrutivo. Realmente você é muito didático, trouxe uma enorme quantidade de informação clara, estruturada para a gente, para quem tá ouvindo aí agora o episódio. Realmente cabe espaço para você voltar, porque a gente tem aí a parte, por exemplo, de mercado, de negócio, que eu acho que é uma coisa extremamente importante e que acaba que, como o episódio é limitado, a gente não conseguiu aprofundar tanto, mas fica aí a porta para a gente estar juntos de novo e poder conversar sobre esse assunto que é muito importante. Muito obrigado, foi sensacional. Parabéns pelo trabalho e pelas informações que você passou para a gente. Muito bem. E Leon Solon, considerações, Leon? Pô, foi demais. Eu não preciso falar nada, né? Porque, porra, eu que fiquei felizão lá na live do João. Isso porque a gente não arranhou nem a pontinha aqui, né, João? Dá pra vir mais umas 3 vezes aqui, fácil. Mas eu queria até voltar só mais um pouquinho, eles vão brigar comigo, porque o episódio tá bem grande já, mas merece, o João merece. Mas é porque a gente fala muito também, né, João, de negócio, de empresa. Tem muita gente que fala, pô, mas eu não quero trabalhar na empresa, eu quero trabalhar na ONU, né? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, pessoal. Você tem que saber qual que é o foco do lugar onde você está trabalhando para você agregar resultado. Então, às vezes o pessoal, às vezes tem essa, né? Fala assim, pô, mas eu não tô afim de trabalhar para um cara, para o cara ficar milionário, né? Tudo beleza, vamos para a ONU, né? Vamos fazer um trabalho... porque recurso sempre é limitado, né? A gente sabe que mesmo ONGs e tal tem que ter grana para poder fazer as coisas, vai pagar um cientista de dados para poder fazer aquilo. Então, para poder fazer isso também, esse agrado para o pessoal que não trabalha somente nisso. Inclusive, já trabalhei para a ONU também, pessoal, para não achar que eu sou mercenário, como é coração frio. Né? Trabalhei muito tempo para a PNUD, né? Aqueles projetos que tem no Brasil, são projetos bem legais também. Mas, fechando aqui a participação, queria agradecer demais o João pelo convite. Foi um convite ao vivo, de verdade. Eu estava lá na live, o pessoal do Data Hackers, e o Teoria botou pilha na hora lá, inclusive. E foi um acerto muito grande, porque foi um episódio dos mais legais sobre NLP. A gente já falou alguns até de NLP aqui, mas esse foi um dos mais legais que a gente viu. E como eu falei, só arranhou, né? Dá para vir aqui várias vezes. Pode ter certeza que vai ter o 2, 3. A gente quer chegar que nem o Lex Friedman falar, né? Bota o 2, a sua mesma foto com 2, 3, 4, 5, 6 e vamos embora. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Sério, muito bacana. Bom, pessoal, é isso aí. Então, nossos recados finais. Nossa lembrança sempre que nós temos um e-book, que é um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados, e que a gente responde 3 perguntinhas para você. O que é ciência de dados, o que aprender para se tornar um cientista de dados, e como é o mercado de trabalho de ciência de dados. Você pode fazer o download gratuito no nosso site, que é o letsdata.ai. No site ainda você consegue se inscrever para a nossa newsletter semanal sobre Data Science e também pode se inscrever para ficar sabendo das próximas turmas da Jornada Cientista de Dados, que é nosso curso aqui do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado.
Siga também a gente nas redes sociais. O Instagram é @Let'sDataAI, onde tem publicações diárias. E o Twitter é o Let's Data AI, onde a gente tem umas publicações mais técnicas que são sempre relevantes. E se inscreva também no nosso canal no YouTube e ative aí o sininho de notificações para ficar ligado nos nossos próximos episódios e do nosso conteúdo aqui do Let's Data que a gente produz por lá ou por aqui, depende de onde é que você está assistindo esse episódio. E nós também estamos no LinkedIn, no Facebook, no Medium, no Spotify e em tudo que é lugar. Bom, é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima e Let's Data!